Olá pessoal, bem-vindos ao Direto ao Ponto. O clima esquentou em Brasília nesta quarta-feira e o que era para ser uma audiência pública para discutir assuntos técnicos acabou se transformando em uma grande confusão, com direito a bate-boca, acusações, gritos e até encerramento antecipado da sessão. O protagonista dessa polêmica foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que entrou em rota de colisão com dois nomes bem conhecidos da oposição, os deputados Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, e Carlos Jordi, do Rio de Janeiro, ambos do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos entender direitinho como tudo começou. Durante uma audiência conjunta das Comissões de Finanças e Tributação e de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, o ministro Fernando Haddad foi convidado a prestar esclarecimentos sobre as medidas econômicas do governo Lula. Tudo indicava que seria uma sessão longa e técnica, com duração prevista de até 5 horas, mas não foi bem isso que aconteceu. Logo nos primeiros momentos, os deputados Nicolas e Jordi fizeram duras críticas à condução da economia por parte do governo atual. Acusaram Haddad de criar medidas impopulares, atacaram as propostas da Fazenda e, de forma bastante incisiva, expuseram descontentamento com a gestão do ministro. No entanto, depois de falarem, os dois simplesmente saíram da sala. E aí foi que o ministro decidiu reagir. Ao retomar a palavra, Haddad não poupou críticas à atitude dos parlamentares. Disse que eles fugiram do debate e classificou a atitude como molecagem. Abre aspas para o ministro. Venho aqui, com espírito público, com dados oficiais, para debater. Esse tipo de atitude, de quem quer apenas falar para as redes sociais e foge na hora do debate sério, é uma molecagem e não faz bem para a democracia. Haddad ainda sugeriu que os parlamentares presentes na sessão enviassem um recado a Nicolas e Jordi, para que eles aprendessem um pouco mais sobre as contas públicas brasileiras. As palavras de Haddad causaram um verdadeiro alvoroço. O deputado capitão Alberto Neto, também do PL, reagiu imediatamente ao uso do termo molecagem, interrompeu o ministro. A sessão começou a se desestabilizar ali mesmo, com muitos parlamentares falando ao mesmo tempo e o clima ficando cada vez mais tenso. Haddad, então, rebateu dizendo que o desrespeito vinha daqueles que mentiam ou se ausentavam do debate. Segundo ele, fugir de uma discussão legítima e embasada seria o verdadeiro desrespeito, tanto com ele como com o parlamento e com a sociedade. E foi aí que a coisa descambou de vez. Carlos Jordi voltou ao plenário visivelmente irritado. Ele tomou a palavra e retrucou à altura. Chamou Haddad de moleque e partiu para o ataque direto. Moleque é você, ministro, que aceitou um cargo desse porte, tendo feito só 2 meses de economia. Moleque é você que produziu o maior déficit fiscal da história do Brasil, logo após o governo Bolsonaro ter encerrado seu mandato com superávit, mesmo enfrentando uma pandemia. O governo Lula é pior que uma pandemia. E não venha cantar de galo aqui na Câmara não, porque você pode ser ministro, mas eu sou deputado. Respeite o parlamento, moleque é você. Patrimônio público para pagar a dívida. Se você tiver que fazer uma alienação, é para aumentar o investimento do país. Presidente, só para corrigir, você sabe que a nossa... Não, como assim? Eu tenho ainda 2 minutos. Espera aí que Aqui na... Jorge Sola, deputado Nicolas, tem questão de ordem. O artigo, deputado. Isso, senhor presidente. Obrigado. Questão de ordem com base no artigo 41, inciso 22, combinado com o artigo 74, inciso 7º, senhor presidente. Senhor presidente, na minha ausência aqui, o ministro Haddad falou que estava respondendo elegantemente as perguntas e chamando deputados de moleque. Você acha que tem debate sério com alguém que fala que eu não posso ter 300 milhões de visualizações num vídeo porque não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? É sério. Deputado, qual é a questão de ordem? Você acha que pode... Eu já li, senhor presidente. Não, eu quero saber qual é a questão de ordem. Se fosse para Vossa Excelência fazer discurso, eu não vou abrir. Eu quero saber qual é a questão de ordem. Se não tiver questão de ordem, eu não vou dar para falar do tio dele e do primo. Eu entendo o medo. Senhor presidente, minha fala está garantida, senhor presidente. Ele quer falar do primo dele. Não está garantida. Vossa Excelência já teve tempo. Vossa Excelência, deputado, já teve o tempo de fala. Se Vossa Excelência tem a questão de ordem, o ministro Haddad quer que eu... anuncie a questão de ordem. Se Vossa Excelência não for... Pouco tempo depois, Nicolas Ferreira também retornou ao plenário e pediu a palavra.
Ele queria continuar a discussão e contestar declarações anteriores de Haddad, principalmente em relação a um vídeo polêmico sobre mudanças na Receita Federal que, segundo o ministro, havia disseminado informações incorretas sobre o Pix. No entanto, o presidente da sessão, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, aplicou o regimento da casa e disse que Nicolas não teria mais tempo de fala, pois havia se ausentado e outros parlamentares estavam inscritos para falar. Nicolas, porém, não aceitou a decisão. Começou a questionar, argumentar e insistir em continuar. Resultado, uma nova onda de bate-boca tomou conta da sessão, impedindo a continuidade da audiência. O tumulto foi tão grande que Rogério Correia decidiu encerrar a reunião antes do previsto. Do lado de fora da sessão, Haddad voltou a criticar a postura dos deputados da oposição. Disse que foi desrespeitado e apontou que há uma prática comum entre esses parlamentares: fazer perguntas com dados distorcidos e sair antes de ouvir as respostas. A pessoa faz uma pergunta, vomita um monte de números errados de economia e simplesmente sai. Imagina se fosse o contrário, se eu fizesse isso. Se um ministro se recusasse a responder à pergunta de um parlamentar. O ministro ainda relembrou o episódio recente com a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, que foi desrespeitada pelo senador Plínio Valério. Segundo Haddad, há um padrão de comportamento de alguns membros da oposição, que têm adotado um tom jocoso e pouco respeitoso nas audiências. Aconteceu com a Marina, agora comigo. Que ministro vai querer vir aqui prestar esclarecimentos desse jeito? As pessoas falam o que querem e saem da sala sem sequer ouvir a resposta. Qual o sentido disso? Para Haddad, o verdadeiro objetivo dessa estratégia é barrar ou atrasar a tramitação das medidas fiscais que o governo está tentando implementar. Ele comentou que a minuta da medida provisória, que vai substituir parte do decreto do IOF, já está nas mãos do Palácio do Planalto e que a oposição está fazendo barulho para impedir que essas propostas avancem. Do outro lado, o deputado Marco Feliciano, também do PL, reagiu ao encerramento da sessão e acusou o presidente da comissão de proteger Haddad. Para ele, o fato do presidente ser do mesmo partido do ministro, adversário político de Nicolas em Minas Gerais, teria motivado a decisão. Mas, ministro, todos os componentes da mesa, é engraçado nós ouvirmos aqui deputados falando a respeito do governo Lula dessa forma que falaram aqui, me surpreende muito, me deixa realmente querendo viver nessa propaganda do PT. Eu ouvi o deputado dizendo que a inflação está controlada. Em que mundo você vive? Você vai ao mercado? O preço dos alimentos está explodindo. O ministro falou, inclusive, que o Brasil voltou a crescer na inflação, no preço dos alimentos, nos juros, nas despesas desordenadas. Eu preciso provar aqui em algum termo técnico sobre como está a economia, tá de sacanagem, né? É um imposto a cada 37 dias, é só aumento de imposto. Esse governo até agora não apresentou uma medida de corte, ministro. Uma medida do tipo, olha, nós vamos ter responsabilidade aqui, é o dinheiro das pessoas, sabe? Isso aqui impacta outras vidas, não é só quem está lá em cima, né? Como o senhor disse com o IOF, que é em cima só lá do... Como o senhor citou, perdão? Quem está em cima do apartamento, né? Lá sacado do apartamento. Ou seja, não é isso. São pessoas comuns que estão sendo, de fato, destruídas por conta de um governo que não tem nenhum tipo de responsabilidade fiscal. Por exemplo, quando você disse, peguei aqui, que o aumento do IOF e as coisas que mexem com o mercado financeiro apenas afetam moradores de cobertura. Como se as pessoas de classe média não conseguissem ter acesso a investimentos e como se o aumento de custo geral das coisas não impactasse os preços. O Brasil, por exemplo, tem a maior arrecadação do que a média do G7 e maior que a média dos países emergentes. Como que um governo pode ser tão... A palavra que me vem à mente é somente incompetente mesmo. Eu tenho tido o ânimo de debater com os bolsonaristas. E eu não consigo debater. O ministro fez uma cortina de fumaça e saiu daqui. Hoje ele veio como convidado, mas agora vamos tentar convocá-lo formalmente. Essa MP é ainda pior do que a taxação do IOF. O que era para ser um momento de prestação de contas e diálogo se transformou num verdadeiro espetáculo de troca de acusações, desrespeito e tumulto. O episódio expõe uma tensão cada vez mais crescente entre o governo e a oposição, que, ao que tudo indica, promete se intensificar ainda mais nos próximos meses, especialmente com a tramitação das novas medidas fiscais. E você, o que acha de tudo isso? Haddad foi longe demais nas palavras? Ou a oposição realmente está dificultando o debate com atitudes teatrais? Deixe seu comentário aqui embaixo.
curta o vídeo se gostou da análise e, claro, inscreva-se no canal Direto ao Ponto para não perder nenhuma atualização sobre os bastidores do poder em Brasília. Até a próxima.